perdida nos pecados, então você pode pregar o evangelho para ela. Nós temos observado 3 verdades sobre fazer Jesus conhecido ao mundo. A primeira foi que Jesus veio, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio, Deus que se fez carne, esteve entre nós, mas o mundo o rejeitou. Israel, o povo de Deus, o rejeitou, clamou, crucificam, crucificam, e nós lemos isso no verso 6 ao 11. Então vamos para relembrar, ler do verso 1 ao verso 11, para relembrar o fato de que o Senhor Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então essa é a realidade da época do Senhor Jesus. Na velha aliança, Jesus não tinha vindo ainda, mas a pregação sobre o Salvador, o Messias, era real, era vivida por boa parte de Israel, mas muitos também não creram no Senhor Jesus Cristo, na mensagem da forma de promessa da salvação, e até hoje é assim. O mundo não quer saber de Jesus. O mundo está tão longe do Senhor Jesus Cristo que os líderes mundiais não falam de Jesus, e é comum. Talvez você ache isso comum, não era para ser comum, era para os líderes mundiais clamarem misericórdia ao Senhor Jesus Cristo e orar pelo povo, pela nação, pelas famílias, pelo trabalho, pela economia, orar ao Senhor em nome de Jesus, para que Deus venha a ter misericórdia da nação, do povo. Mas isso não acontece, porque o mundo em que vivemos está muito perdido, muito longe do Senhor Jesus Cristo. Então, cabe a nós proclamar Jesus ao mundo. Segunda verdade que nós começamos a observar domingo passado, é que nós conhecemos Jesus somente pela vontade de Deus. O mundo não conheceu Jesus, certamente por conta dos seus pecados, certamente porque escolheu as trevas do pecado. E nós? Será que somos bons, tão bons assim, que conseguimos enxergar a salvação com a nossa própria inteligência? Ou será que você tem uma fé a mais do que as outras pessoas, que já nasceu com esta fé, e você pôde crer em Jesus pela sua bondade? Você é tão bom assim? Na verdade, não. Nenhum de nós é bom o suficiente para crer em Jesus, porque nenhum de nós tem fé para crer em Jesus. Nós nascemos em pecado, crescemos no pecado, e nos arrependemos e cremos em Jesus. Por quê? Porque Ele veio a nós primeiro, Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. O morto, ele pode pedir ajuda, o morto, ele pode pedir remédio, o morto pode chegar e exigir um tratamento para melhorar e voltar a viver. O morto pode sequer pedir a Jesus para ressuscitá-lo? Está morto, morto não reage, morto está morto. Estávamos mortos nos nossos pecados. Jesus, Ele colocou em nós, o Senhor colocou em nós essa semente de fé inicial para podermos crer no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o Espírito Santo fez isso conosco. Então, se você creu em Jesus, não é porque você é inteligente, ou religioso, ou bondoso, ou porque tem algo de especial em você ou em mim, não é.
mas é por causa da graça e da misericórdia de Deus para conosco. E essa verdade deve nos levar a entregar a nossa vida a Jesus, porque você recebeu esta enorme bênção, sem merecer. Você voluntariamente deve se entregar a Jesus todos os dias da sua vida para ser servo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa religião, essa é a nossa fé, esse é o nosso caminho, porque é isso que a Bíblia nos ensina e é o que nós estamos estudando. Essa é a segunda verdade, conhecemos Jesus somente pela vontade de Deus. E então vimos no verso 12, olha João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O mundo não o conheceu. Aqueles que estavam perto dele, os israelitas, o seu povo, o rejeitaram. Mas, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder aqui significa direito, significa privilégio. O poder de ser feito filho de Deus é o direito de ser feito filho, é o privilégio. É errado dizer que todo ser humano é filho de Deus. Filho de Deus só aqueles que pela fé creram no Senhor Jesus Cristo, fé esta que não era deles, mas que foi imputada a eles, colocada neles, em nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus. Então, receber Jesus é crer no Senhor Jesus Cristo, e essa fé vem de Deus. Recebemos o direito de sermos filhos de Deus, nós, os que cremos em Jesus, e é o que diz o final do versículo, a saber, é como se ele estivesse dizendo, eu vou explicar melhor, a saber, aos que creem no seu nome. Não é todo mundo que é filho de Deus, não é só porque tem um nome no hall de uma igreja evangélica que faz de você filho de Deus, não é porque você é filho de crentes que você é filho de Deus, mas é porque você creu em Jesus pela fé, creu que Ele é Deus, veio ao mundo para morrer na cruz pelos teus pecados, para te livrar da condenação dos teus pecados. Isso te faz filho de Deus, isso te salva do inferno de fogo e te dá vida eterna, que começa agora, desde o momento da sua conversão, por toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando a consumação da nossa salvação, que vai ser na ressurreição dos mortos, que em breve vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo. E diz ainda no verso 13, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, mas não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então você não nasce crente, você não nasce salvo, você não nasce convertido a Jesus, você não foi da vontade sua, ou seja, eu quis crer em Jesus porque eu, por mim mesmo, entendi que tenho que crer em Jesus. Não foi assim. Deus agiu em você sobrenaturalmente, pelo Espírito Santo de Deus. Não é da vontade do homem a conversão, não é. Não pense que é. Na sua história humana, na história da sua vida, num dado momento você quis crer em Jesus e você não entendia tudo. Você entendia algumas coisas da Bíblia. Óbvio que você tem que conhecer a mensagem do Evangelho para crer em Jesus. Mas você não entendia tudo isso que nós estamos explicando aqui. Mas você entendeu o básico. Sou pecador, estou perdido, só Jesus me salva, preciso dele. Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz por mim. Aí você ora, Senhor, estou arrependido dos meus pecados e eu te suplico, me salva, porque eu estou perdido nos meus pecados. E sobrenaturalmente você é salvo, porque você fez essa confissão ao Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, você confessa isso a toda a igreja, a todos que estão ao seu redor, e em seguida se dá o batismo nas águas como um testemunho público da sua conversão. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, não é como alguns pensam, eu quero entrar na sua igreja, pastor.
é até difícil de explicar isso para algumas pessoas. Como é que eu faço para entrar na sua igreja? Turma legal, bonita, animada, quero entrar na sua igreja. Mas não é assim, né? Não é um clube que você vai entrar, você é bem-vindo para participar, mas você tem que se arrepender dos pecados e crer em Jesus. Então, percebe como é diferente? Não é só, vou entrar no clube da religião de vocês, vou mudar de religião, eu entro e como é que eu faço? Quanto é que eu pago? Né, alguns até, já ouvi isso, quanto é que eu pago para entrar na sua igreja? Já ouvi isso, mas não é assim, calma. Você tem que primeiro ouvir a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E se isso for sincero, verdadeiro, aí sim você fará parte da igreja de Jesus, com certeza. E então chegamos num versículo que nós não começamos domingo passado, porque ele é muito especial. É João 1,14. João 1,14 é um versículo que sintetiza muito do Evangelho e que fala do que João quer mostrar em todo este Evangelho. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Esse versículo deixa muito clara a encarnação de Deus. Deus se fez carne. Desde o início, João vem falando isso. No verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é a palavra, é a mensagem. Jesus é a mensagem, a palavra de Deus feito carne. Jesus é a revelação de Deus, e é Deus também, e estava com Deus no princípio, na criação de todas as coisas, e antes da criação de todas as coisas, porque Jesus é Deus. Mas o verso 14 parece que esclarece mais. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Do século II, final do século I, século II, até o começo do século V, depois de Cristo, houve muito debate e controvérsia sobre quem é Jesus Cristo. Até hoje existe, mas para nós, crentes em Jesus, isso é muito tranquilo. E naquela época, para os crentes também era, nesses séculos que eu falei, final do século I até o século V, mas surgiam na igreja vários líderes e pessoas com pensamentos divergentes. Então surgiram ensinos errados sobre Jesus, controvérsias, heresias estavam se formando, por isso surgiu a necessidade de sistematizar a doutrina sobre Cristo, que é o que nós chamamos de cristologia. Então, por que se faz essa sistematização de uma doutrina, de um ensino? Exatamente porque surgem pensamentos conflitantes com o que a Bíblia já dizia. E só para você ter noção, surgiram várias heresias e movimentos naquela época contra o ensino correto da pessoa de Cristo, contra a divindade, contra a humanidade de Cristo e até contra a união das duas naturezas de Cristo. Por exemplo, o docetismo, do ano 110 a 130 depois de Cristo, ensinava que Jesus apenas parecia ter corpo humano, mas na verdade ele não era humano. Então ele era só um espírito, meio como se um fantasma. Docetismo vem de um termo grego que significa aparência. Ele tinha aparência humana, mas não era humano. Perceba que isso atrapalha muito o sacrifício de Jesus na cruz. Como você crucifica um fantasma? Não tem sentido. Docetismo foi uma heresia que surgiu naquele período que criou muitos problemas. O gnosticismo é mais conhecido, do ano 120 a 160 depois de Cristo. O gnosticismo trazia um pensamento dualista: a matéria é má, o espírito é bom, logo Jesus não pôde vir em matéria, então veio só em espírito, prejudicava a salvação, a doutrina da salvação. Os gnósticos, alguns se diziam cristãos gnósticos, falavam que a salvação é por um conhecimento místico, um conhecimento misterioso, que nem todos tinham.
e por isso era meio que uma vertente sectária já do cristianismo naquela época, do ano 120 ao ano 160. Lembre que o último livro da Bíblia, ele foi ali escrito no ano 90, que é o livro do Apocalipse de João. Então, isso aqui já é bem recente. Na verdade, essas heresias foram se formando já no século I e ganharam expressividade mais à frente, no século II. Outra heresia sobre a pessoa de Cristo é o ebionismo. Nome estranho, né? Ebionismo. Ensinava que Jesus era apenas homem. Ele não era Deus, ele era homem, filho de José e Maria. Essa heresia negava a divindade de Cristo. Então, defendia que você era salvo pela observação da lei de Moisés. Então, isso já foi no final do século I, depois de Cristo. Depois, Cerinto foi um homem que desenvolveu uma heresia chamada Cerintianismo, muito parecido com seu próprio nome, do ano 80 a 100 depois de Cristo, olha bem, ainda dentro do período apostólico ali. Essa doutrina de Cerinto, ela ensinava que Cristo desceu ao homem Jesus no batismo. E antes da crucificação, Cristo saiu de Jesus. Então, essa era a doutrina, o que é completamente errado. Tudo isso que eu estou dizendo são desvios, heresias, erros, dentro da leitura do Novo Testamento sobre Jesus. Então, Cerinto, ele não entendia adequadamente as duas naturezas de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é homem, 100% Deus e 100% homem. Então, ele não conseguia compreender isso, talvez por influência gnóstica, influência do próprio ebionismo ou de outras heresias. Então ele dizia, não, Jesus é um homem, Deus veio, ficou nele, possuiu Jesus por um tempo, depois foi embora antes da crucificação. Era o cerintianismo. E o adocionismo primitivo. Adocionismo primitivo vem de adoção, traz a ideia de que Jesus nasceu humano e foi adotado por Deus para ser filho de Deus. Essa adoção se deu no batismo. No batismo, né? Então, muitos desses pensamentos que não respeitavam a doutrina correta das duas naturezas de Cristo, colocavam como se Deus baixou em Jesus, como se fosse uma possessão no batismo de Jesus, e saiu de Jesus antes da crucificação. Obviamente prejudicava a doutrina da salvação, porque Deus não morreu na cruz. Então, são 5 heresias que se divulgou naquele período, foram divulgadas naquele período, final do século I até o século II. Isso trouxe grandes impactos para todas as igrejas. Então, as igrejas ficaram tentando responder a estes ensinos errados. Irineu de Lyon, ou de Leão, ele escreveu Contra Heresias, refutando muitos desses ensinos com base bíblica. O objetivo aqui era defender a humanidade de Cristo, né? O docetismo e o gnosticismo iam contra a humanidade de Cristo, defender a divindade de Cristo, porque o ebionismo e o adocionismo primitivo eram contra a divindade de Jesus, e defender a união, né, das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. O cerintianismo ia meio contra. Daí surgiram os chamados concílios, ou seja, as igrejas do mundo na época, já haviam várias centenas de igrejas, século II e III, e essas igrejas se reuniam, os bispos dessas igrejas, não se escandalize, naquela época o pastor era chamado de bispo, e os bispos dessas igrejas se reuniam para tratar exatamente disso, com a doutrina correta sobre Jesus Cristo. O primeiro concílio que trata e vai contra as heresias cristológicas é o concílio de Nicéia, em 325 a.C. Houve a crise do arianismo, onde Ário não cria que o Senhor Jesus era Deus, mas uma criatura de Deus, a primeira criatura de Deus, negava a divindade plena de Cristo, né? Tinha uma certa divindade, mas não era Deus, como o Pai era Deus e como o Espírito Santo era Deus. Esse concílio de Nicéia combateu o gnosticismo e o ebionismo. Ele defendeu que Cristo é consubstancial ao Pai. O que significa isso? Mesma substância,
mesma essência. Para ilustrar, a minha essência é carne, sangue, osso, você tem minerais, você tem os elementos que compõem, né, o corpo humano. Os mesmos elementos químicos que compõem o meu corpo, compõem o seu. Significa que nós somos da mesma essência. Não existe um ser humano de essência diferente, entende? Substância. Mas, da mesma forma, Jesus é da mesma substância de Deus Pai. Óbvio que isso foi fundamentado na Bíblia Sagrada. Um dos textos usado nesse concílio para defender essa verdade foi João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, para defender a consubstanciação entre Cristo e o Pai. Ou seja, Jesus era verdadeiro Deus, gerado de Deus, mas não criado por Deus. Você vai ver textos bíblicos falando de Jesus gerado por Deus. Não quer dizer que ele foi criado, mas quer dizer que a ideia de gerado aqui não é ser criado ou ter nascido, como é o nosso caso, mas é a ideia de ter o mesmo, usando aqui uma ilustração, uma metáfora, o mesmo DNA de Deus. Entende? Ele tem a mesma genética de Deus, não porque ele foi criado, mas porque ele é da mesma substância de Deus. Isso é fundamental para você entender que Jesus é Deus. Isso ajuda a entender o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz, porque lá na cruz não houve dramatização, não foi um teatro, foi Deus sendo crucificado. Então isso deve fazer com que reflitamos na nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, na nossa obediência, porque você deve obedecer e adorar o Senhor Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, porque eles são dignos. Você não deve adorar e servir Jesus porque você é obrigado, coagido, constrangido, de forma nenhuma. Você tem que adorar por vontade própria, por amor ao que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. E não somente adorar, mas obedecer. Eu devo perdoar o irmão que me machucou, não porque eu queira, eu nem quero perdoar o irmão, mas Jesus morreu na cruz por mim, eu não tenho opção. O tamanho do amor de Jesus, que é Deus morrendo na cruz, não me dá opção, eu tenho que perdoar o meu irmão. Por quê? Porque Jesus é Deus e morreu pelos meus pecados, e eu tenho que obedecê-lo, não é eu devo obedecê-lo. O crente que entende essas doutrinas, ele pensa assim e vive assim, porque é a verdade, é o ensino da Escritura. Eu dei o exemplo do perdão, mas existem outros exemplos de amor, de dedicação, de fidelidade, de compromisso. Então essa doutrina serve para isso. Outro concílio foi o concílio de Éfeso, 431 depois de Cristo, a crise do nestorianismo. Então, era a questão da unidade de Cristo, eles separavam Jesus do Cristo, a natureza divina da humana, eles não conseguiam entender como pode um ser Deus e homem ao mesmo tempo. Só Jesus é Deus e homem, e é por isso que só Jesus poderia morrer numa cruz pelos nossos pecados. Então, o concílio definiu que Cristo é uma única pessoa, daí Maria pôde ser chamada de Theotokos, ou seja, mãe de Deus. Ela é mãe de Deus, e aqui olha como isso foi deturpado ao longo da história da igreja. Maria foi chamada mãe de Deus, não para receber divindade, ela foi chamada mãe de Deus para conferir humanidade a Jesus e unidade a Jesus, entende? A ideia de colocar no documento desse concílio que ela é mãe de Deus, não é para chamá-la de deusa ou divina, que foi a deturpação feita pelo romanismo até os dias de hoje. Isso durou séculos, essa deturpação desses concílios. O concílio tinha um documento, como se fosse uma ata do que era considerado ali. Isso é desonestidade, usar esses documentos do concílio para poder dizer que Maria, mãe de Jesus, ela é divina. Isso é errado, isso é desonesto. O objetivo de dizer que Maria era mãe de Deus é para explicar que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, é uma unidade.
Isso combateu, esse concílio, o serentianismo. Um dos textos usados para combater foi João 10:30, eu e o Pai somos um. É Deus como o Pai é Deus, mas também lá em Lucas 2:9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo explicou aqui, fantástica a divindade de Cristo. Em Jesus habita corporalmente, no corpo, toda a plenitude, ou seja, não é uma parte da divindade. Jesus não é um semideus. E aí tem algumas seitas modernas que falam isso. A gente vê nos testemunhos de Jeová, por exemplo, não é um ramo do cristianismo, é uma seita, é uma deturpação de uma doutrina fundamental, onde eles não admitem que Jesus é Deus, mas é um Deus mais ou menos inferior a Deus Pai. Então a ideia aqui é que Jesus é Deus, nele habita corporalmente tudo da divindade, a plenitude do que é ser Deus está em Jesus, porque Jesus é Deus. E um outro último concílio que tratou de defender a doutrina de Cristo foi o concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Olha, até 451, já no século V depois de Cristo, ainda se estava lutando contra as heresias acerca de Jesus dentro da igreja, sobre a pessoa de Jesus. Essas heresias basicamente eram negar a divindade de Jesus, ou negar a humanidade de Jesus, ou negar a natureza humana divina de Jesus. O Conselho de Calcedônia formulou a definição mais completa sobre a cristologia. Esse concílio combateu o gnosticismo e o docetismo. O que é que dizia lá no Conselho de Calcedônia? Em suma, uma só pessoa. Jesus é uma só pessoa. Jesus tem duas naturezas, natureza humana e a natureza divina. Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Então isso resume de modo muito claro a doutrina de Cristo sobre o Senhor Jesus. E João 1,14, que é o texto aqui que estamos estudando, foi utilizado exatamente para mostrar quem é o Senhor Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então você percebe como isso é importante. Hoje, as nossas igrejas conservadoras e bíblicas, elas não têm dúvida sobre quem é Jesus. Mas, fora das nossas igrejas, existem muitos problemas doutrinários. Existem igrejas batistas que não defendem que Jesus é Deus. Como eu falei até na nossa turma, para novos membros, hoje pela manhã, existe uma grande universidade no Brasil, lá pelas bandas do Rio Grande do Sul, universidade dentro da área de teologia, que um curso de teologia, tanto de mestrado e doutorado, que também não defende a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, e é um curso muito bem reconhecido, com nota 7 pela CAPES, ou seja, que regula os cursos de pós-graduação. Então, isso influencia boa parte do país. Líderes religiosos que saem dali vão pastorear igrejas batistas, às vezes igrejas presbiterianas, e a pessoa não sabe o que aquele indivíduo pensa, e muitos deles não crê em Jesus como Deus, o Salvador, vê Jesus como um mestre, um guia, tratam a fé como uma ciência da religião, apenas como algo que o homem necessita ter. Eu tenho que ter religião, é inato ao ser humano, como a fala e tantas outras coisas são inatas, né? O ter uma religião também é inato. Então, eu vou ter uma religião, gostei dessa, eu vou para essa porque eu gostei, porque me satisfaz. As pessoas pensam assim, mas não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando de algo sobrenatural, que Deus se revelou ao homem, e se revelou de modo íntimo, desde a velha aliança até chegar no ápice da revelação de Deus, que é Jesus vindo em carne, vivendo entre os homens, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Lá em Hebreus 2,14, lemos ainda, visto, dentro do concílio de Nicéia, foi trabalhado esse versículo também, Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus, ele teve participação de carne e sangue, ele foi humano, Deus e homem, e ao morrer na cruz, destruiu as obras do maligno, o poder do maligno sobre nós. Em 1 João capítulo 4, verso 2, outro texto também, para defender os cristãos das heresias acerca da cristologia. Olha, 1 João 4, verso 2, diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. A palavra espírito aqui se refere a ensino ou doutrina. Então alguém naquela época de João já falava da doutrina errada de que Jesus não era homem, não veio em carne, era só espírito, e é isso que João está defendendo. Quem diz que Jesus veio em carne, esse é de Deus, é crente. Mas quem diz que Jesus não veio em carne, só em espírito, esse é o anticristo, é o contra o Cristo. Ele está indo contra tudo o que é Deus aqui. Ele não está falando especificamente do anticristo que virá no futuro, mas o espírito do anticristo é a doutrina anti-Jesus, a doutrina contra o Senhor Jesus Cristo. Então foi defendido nesses concílios 3 pilares do Novo Testamento. Cristo é plenamente Deus, Cristo é plenamente homem e Cristo é uma única pessoa que possui 2 naturezas, humana e divina. Tudo isso baseado em João 1,14. E o verbo se fez carne. E o mais incrível é que ele habitou entre nós. Ainda no verso 14, o verbo habitar aqui, ele é um verbo, esse texto foi escrito, chegou a nós em grego, mas reflete um termo hebraico que significa habitar em tendas ou morar em tendas. E a ideia basicamente é do tabernáculo. Então aqui é uma referência ao tabernáculo. No Antigo Testamento, Deus se revelou a Israel lá no tabernáculo. O Senhor habitava, o Espírito de Deus habitava no tabernáculo, que era uma grande tenda que funcionava como templo para que o povo adorasse ao Senhor ali, para que houvesse o culto ministrado pelos levitas na velha aliança. É o símbolo de Deus próximo do povo na velha aliança, é o tabernáculo. Você sabe que lá no tabernáculo ficava no santíssimo lugar a arca da aliança. Deus fez uma aliança com a nação de Israel, e a tampa da arca da aliança era chamada de propiciatório, palavra complicada, mas que significa o apaziguar da ira de Deus. No tabernáculo também, uma vez por ano, lá em Levítico 16 deixou muito claro, havia o dia da expiação, e então o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia aspergir o sangue do cordeiro na tampa da arca chamada propiciatório. Isso tudo era simbólico, mas era muito sagrado e santo, e tudo isso apontava para Jesus. Quem propiciou a ira de Deus, quem apaziguou a ira de Deus? Jesus. Quem era o Cordeiro de Deus, de onde viria o sangue para propiciar a ira do Senhor? Jesus. E ainda mais, no tabernáculo havia os pães da propiciação, havia também o candelabro que iluminava. Aí você lembra que Jesus, no Evangelho de João, vai dizer que é a luz do mundo, que é o pão da vida. São referências também, né, ao tabernáculo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, João está dizendo que Jesus é o Deus se revelando numa tenda. A tenda aí é o corpo humano, e habitando entre os seres humanos. Lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, nós lemos: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
Olha, às vezes é difícil entender, porque nós lemos em outros textos da Bíblia que Deus ele é onipresente, Deus ele está em todo lugar, Deus, na verdade, tudo está diante de Deus, a história está diante de Deus, não existe um fato histórico que pegue Deus de surpresa ou desprevenido, porque Ele já sabe, conhece, porque Ele determinou todas as coisas. Então, aqui é muito mais simbólico para nós seres humanos, do que Deus mesmo, pessoalmente ou geograficamente morando numa casa. Entende? Não é que Deus não tinha onde morar e disse, construa o tabernáculo, estou precisando de uma casa. Óbvio que não, não é isso. Mas o ser humano precisa saber, cadê o Senhor? A gente quer se relacionar com o Senhor. E então Deus mesmo se coloca ali no tabernáculo, o Espírito de Deus também, para que o ser humano entenda, o Senhor está no meio de nós. Israel era este povo. Veja, de Israel devia sair a bênção da salvação aos povos da antiguidade. Não era para Israel ficar com o tabernáculo só para eles, posteriormente o templo só para eles. Pelo contrário, era para eles professarem essa fé para o mundo. Esse era o projeto de Deus. Infelizmente, Israel não fez como deveria. Êxodo capítulo 33 trata mais sobre esse assunto de Deus no Antigo Testamento habitando no tabernáculo. Diz assim, Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava tenda da congregação. Essa tenda da congregação não é o tabernáculo. É uma outra tenda que Moisés armava fora do arraial para ele ter revelações de Deus. Deus se revelava a ele. É traduzido tenda da congregação, mas também pode ser traduzido como tenda do testemunho. A ideia de que Deus testemunha a ele. Na versão grega desse texto do Antigo Testamento, o termo é testemunho, que é o termo que a gente conhece como martírio. Na nossa língua, martírio ficou como algo ruim, negativo, o martírio porque um cristão foi morto por causa de Jesus. Mas o termo martírio é um termo grego, que significa testemunho. O crente foi morto pelo seu testemunho. Isso é o martírio, morto pelo seu martírio. E aqui é a tenda do testemunho, onde Deus se revelava a Moisés, na sequência do capítulo 33, você vê isso. Então, Jesus está dizendo que ao habitar entre os homens, ele é como o tabernáculo no Antigo Testamento, ele é como a tenda da congregação ou do testemunho que Deus se revelava a Moisés, ele é como o templo que foi construído para adoração ao Senhor posteriormente lá com Salomão. E ainda no verso 14 diz, e vimos sua glória, a glória de Deus. O Senhor Jesus, habitando entre nós, apresentou a glória de Deus para todas as pessoas. Da mesma forma como no Antigo Testamento, esses paralelos, eles são muito significativos, porque quem lesse o texto entendia que Jesus estava dizendo que ele era Deus como o Pai era Deus. Olha então, Êxodo capítulo 24, verso 16, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então, a glória de Deus, ela se manifestava ou numa nuvem, ou numa fumaça, ela se manifestava ali. Êxodo 40, verso 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, a tenda do testemunho, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Veja, mais uma vez, a manifestação da glória de Deus. E lá em 1 Reis, quando o templo foi inaugurado, verso 10, 1 Reis 8, verso 10, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. Então, a glória de Deus, ela se manifestava no
tabernáculo, se manifestava na tenda da congregação e se manifestou também no templo, com Jesus também. Quando Jesus habitou entre nós, poderia ter sido traduzido também, quando Jesus tabernaculou entre nós, vimos a glória de Deus. Então era Deus andando entre os homens e a glória de Deus poderia ser vista, sim, né, entre as pessoas ali. Jesus mesmo, Deus mesmo, andando entre as pessoas. E ainda no versículo diz que Jesus estava cheio de graça e de verdade. Quem estuda o Antigo Testamento sabe que existem duas palavras hebraicas muito importantes, chamadas emet e hesed. Essas duas palavras juntas significam graça e verdade. E elas são utilizadas exatamente para caracterizar a pessoa de Deus. E aqui essas palavras aparecem na sua forma no grego. Jesus cheio de graça e de verdade. Moisés, quando estava tendo o vislumbre da revelação de Deus ali, recebendo as tábuas da lei, e posteriormente ele quis ver a glória de Deus, quando Jesus estava aqui na terra, quem chegava próximo de Jesus tinha contato direto com Deus, o Criador do céu e da terra. Isso, irmãos, é um avanço enorme na intimidade entre Deus e o homem. Na velha aliança isso era muito difícil de acontecer. Deus se revelou a algumas pessoas na velha aliança, mas com fins específicos para o seu plano eterno, como no caso Abraão, Isaac, Jacó e outros ali que eram especiais para o plano de Deus. Jesus, quando vem e habita entre os homens, ele conversa com a mulher samaritana. Ela não é como Abraão, como Moisés, ela nem é dado o nome dela, é uma mulher. Isso significa o quanto Deus quis se revelar aos indivíduos mais distantes e muitas vezes desprezados de Israel. Moisés quis ver a glória de Deus, Deus apresentou isso lá em Êxodo 33, um pouco, uma parte, né, o fim da passagem da glória, para que Moisés tivesse apenas noção, porque se ele visse realmente Deus como Deus era, ele morreria. Conhecemos Jesus somente pela vontade de Deus. Cremos no Senhor Jesus, como diz aqui em João 1,12. Por quê? Porque o Senhor agiu em nós primeiro. O Senhor habitou entre nós. Certamente nós não vimos Jesus ali, mas ele habitou na terra, esteve andando no meio dos pecadores, com o fim de apresentar a sua glória, para que os pecadores crescem no Senhor Jesus Cristo. E a vida de Jesus aqui na terra foi tão impactante, que até hoje sempre existiram, hoje muito mais, pessoas importantes, organizações importantes, muito dinheiro envolvido, para dizer que Jesus não é Deus. Como eu falei, uma das grandes universidades de teologia do nosso país, ela defende que Jesus não é Deus. É o que a gente chama de teólogos liberais. Não acreditam na Bíblia como palavra de Deus. É um livro importante, mas não é a palavra de Deus. Isso no mundo. Existem pessoas que financiam obras, muitos muçulmanos fazem isso, financiam obras para provar, livros para provar que Jesus não é Deus. Mas a vida do Senhor na terra foi tão impactante que até hoje a mensagem do Senhor Jesus Cristo é pregada, é proclamada, e muitos creem que Jesus é o Senhor e Salvador, e é Deus, como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. E por que creem? Porque o Senhor agiu no meio destas pessoas. E aí chegamos no versículo 15, João capítulo 1, verso 15, e esse versículo nos ajuda a entender a terceira verdade e entendimento aqui do nosso prólogo. Jesus revela Deus e a sua graça ao homem pecador. Quando Jesus esteve na terra, ele estava revelando Deus e a graça de Deus ao homem pecador. João, ele viveu para testemunhar da graça de Deus, da glória do Senhor Jesus e de sua salvação. Olhe João 1,15. João testemunha
a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João entendia quem era o Senhor Jesus Cristo. João sabia que Jesus não era somente um guru, um rabino famoso. Não, Jesus era muito mais do que isso. Jesus é Deus, criou todas as coisas, viveu na terra como Deus. O Deus do Antigo Testamento é Jesus também, com o Pai e com o Espírito Santo, refletiu a glória de Deus, e todas as características do Deus do Antigo Testamento estão em Jesus também. Ele verdadeiramente fez-se carne, mas sem perder as características e atributos de Deus. E é nesse sentido que nós devemos viver em fé. Se Deus morreu numa cruz pelos meus pecados, eu não posso me furtar de servi-lo com todo o meu ser. A obra de Deus na igreja de Jesus, ela é fundamentada na verdade que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque você serve a Jesus, porque você lê a sua Bíblia, porque você luta para obedecer a palavra de Deus e luta contra os seus pecados, é porque Jesus, que é Deus, morreu na cruz por você. Se você não pensa assim, certamente a sua vida não tem sentido. Você não sabe por que está nessa terra. E é necessário arrependimento de pecado e conversão. Se você ainda não creu em Jesus, é importantíssimo que você se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus, porque não há outro caminho, não há outra vida, não há felicidade, não existe algo que supra a necessidade básica e existencial do ser humano, senão a fé no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe a fazermos Jesus conhecido no mundo, porque Ele é Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, ó Deus, e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Pai amado, porque a Tua palavra nos ensina o quanto Jesus é grande, é poderoso, é Deus, como o Senhor é Deus e como o Espírito Santo é Deus. Essa doutrina é por demais incrível e maravilhosa, e nos desafia a viver em fé e pela fé. Capacita-nos, Senhor, a compreender os fundamentos da nossa fé, a entender quem é o Senhor Jesus Cristo, a perceber a necessidade de anunciar Jesus ao mundo que não quis conhecer, apesar de o mundo ter escolhido viver nas trevas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a graça de Deus, ao enviar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós vivamos em graça, amando os nossos irmãos, porque Jesus morreu por nós, perdoando, cuidando, dando prioridade aos nossos irmãos, porque o Senhor Jesus, que é Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados. Capacita-nos, Senhor, a amar o inimigo, mesmo quando isso certamente não é fácil, mas não porque somos bons ou temos um coração generoso, porque muitas vezes isso não é verdade, mas porque o Senhor Jesus, que é Deus, que habitou entre os seres humanos, morreu na cruz pelos nossos pecados, e esse sacrifício é único na história humana, e é o ponto, é o ápice, o ponto central da existência do ser humano na terra, o fato de Deus mesmo ter vindo à terra para morrer numa cruz pelos pecadores. Ajuda-nos, Senhor, a viver pela fé na doutrina correta sobre o Senhor Jesus Cristo, e assim certamente estaremos ajustados com a Tua vontade, proclamando o Senhor Jesus àqueles pecadores perdidos, para que o Senhor, ó Pai, seja glorificado nesta terra, através das nossas vidas, através da Tua igreja. É o que eu te peço, ó Deus, por todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus esteja lhe abençoando nessa semana. Lembre-se de fazer seu devocional, ler a palavra de Deus e ter um tempo de oração todo dia. Isso é fundamental para que você conheça mais o Senhor. Temos um tempo de oração silenciosa, você pode orar e conversar um pouco mais com o Senhor. Deus te abençoe e até breve.